Vamos lá, galera. Vai começar a nossa live aí com criatório e prorrogação. Eu peço desculpa aos amigos aí que tá um pouco escuro, que eu estou sem luz, né? Mas já estão consertando ali fora já, a galera da Ampla, né? Infelizmente, parece que sabia o que ia fazer a live agora, deu um problema no meu relógio, né? Mas estão consertando, mas eu estou aqui tentando dar o melhor para vocês aqui, tá? Vamos esperar o Renato Prorrogação entrar aí. Ele entrando, a gente já começa essa live bacana aí com ele, tá? Vamos lá. Bora, Renato! Daí, meu irmão, boa tarde, querido, tudo bem? Tudo bom, Renato? Eu tava falando com nossos amigos aqui que eu tô aqui em pé, que hoje deu algum problema no meu relógio, tô sem luz. Então eu tô É, aqui de um jeitinho aqui para ficar um pouco melhor. certo. Mas vamos lá. Renato, a gente estamos voltando, né, a segunda live aí, né? Graças a Deus a primeira foi um sucesso, muita gente gostou, né? E acharam até um pouco tempo, né? A gente conversando, mas é verdade. O Instagram ele te autoriza, acho que é 1 hora ele corta, né? Mas E voltamos aí. Queria que você falasse um pouquinho, ô Renato, né? Muita gente estava pedindo na outra live. Queria que você falasse um pouquinho da criação em si, né? Alimentação, né? Farinhada, né? O que você faz do dia a dia na sua criação aí para manter ela em vento e polpa. certo. Boa tarde, Wagner, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente, cara, conversando e trocando um pouco das nossas experiências e conhecimentos com os amigos do mundo do Curió. E hoje, além de falar sobre isso que você acabou de citar agora, eu gostaria de então, dar uma pequena introdução aí do mundo do Curió, como eu comecei, sabe? Como eu comecei, que é algo assim que sempre me emociono bastante, na verdade. Quando eu era garoto, né? Jovem, eu tinha uns passos, tinha com curió, e eu via alguns amigos que tinham, sabe? E então eu tinha um amigo que era gaioleiro, ele fazia gaiola para curió, e as gaiolas dele custavam na faixa de um salário mínimo, sabe? E eu passava muitos dias lá com ele, vendo ele, acompanhando ele na fabricação das gaiolas, e ele criava em viveiro na época, sabe? O nome dele era Valdinho, nós todos conhecíamos pelo alemão da gaiola. E a gente passava lá, eu lá com ele, com o filho dele que fazia gaiola também, e ele um apaixonado por curió, criava em viveiro na época, ele tinha 2 viveiros. Sim. E o fato muito interessante disso aí, que eu era uma criança, eu tinha mais ou menos uns 13, 12 anos, 14 anos, nessa faixa aí, como tudo começou. E eu lembro que ele tinha uma porta, e nessa porta tinha um cadeado. E quando chegava alguns amigos do curió dele lá, para comprar gaiolas ou para ver os curió, então ele abria aquela porta no cadeado para que as pessoas fossem dar uma olhada e assistir, ver os filhotinhos lá, a fêmea chocando e a fêmea tratando. Então eu confesso que naquelas ocasiões era as horas que eu me aproveitava para entrar junto com eles, porque aí eu poderia entrar, senão geralmente ele não deixava eu entrar, eu era uma criança, na verdade, né? Tinha 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos. Então eu Sim. entrava junto, sabe? Eu entrava junto. E quando eu via lá a fêmea com 2, 3 filhotes, aquilo me emocionava por demais, cara. Eu já era assim, Bacana. apaixonado, mesmo uma loucura aquilo para mim, sabe? Então eu pensava que quando eu fosse maior, que eu casasse, tivesse a minha família, eu queria e eu ia ser um criador de curió. Eu tinha aquilo na minha mente. E esse cara já gostava, já lidava com praia clássico, apesar dele não entender muito, era uma pessoa de idade, mas ele criava em viveiro, e eu tinha aquilo na minha mente, eu quero ser um criador de curió quando eu crescer, sabe? E graças a Deus, depois eu fui conhecendo outras pessoas através dele, e aí eu fui conhecendo outras pessoas que também lidavam com curió, praia clássico, e na época tinha, até falando um pouco de canto, na época tinha 3 tipos do canto praia clássico, era o canto Anadias, o canto Patrício e o canto Xodó. Poucas Sim. pessoas tinham o Patrício e poucas pessoas tinham o canto Xodó. E eu sempre achava que o Canto Dias ia sobressair sobre ele, sabe? E realmente foi o que aconteceu, né? Ia se expandir pelo Brasil afora, como aconteceu.
porque antes, naquela época, era muito Santa Catarina, pouca gente do Rio Grande, e Paraná, pouca gente, e São Paulo, né? Mas as outras era bem mais pouco, mais canto regional. E aí realmente foi se expandindo. E aí quando eu fiquei moção lá, que casei e tal, e aí eu pensei, agora eu vou ser um criador de curió. Então, com 20 anos, e já faz 30 e poucos anos, eu comecei realmente a criar e comecei a me especializar cada vez mais no canto de curió e na criação. Bacana. Então, Renato, pode falar. essa era uma coisa que eu queria dividir com o pessoal, sabe? Assim, porque todo mundo tem o seu começo, todo mundo tem, né, suas particularidades. Sim, sim. Né? Claro, claro. Uma coisa bacana a gente saber da onde veio o Criatório Porrogação, da onde veio o Renato, né? Uma coisa bem bacana mesmo. Mas, Renato, você tem alguma história aí para contar, igual aquelas histórias do Primeira Life, em questão de algum curió famoso que você teve, né? Que a gente já sabe que você gosta de viajar, né? Bastante, bastantes quilômetros. Eu tenho uma história boa, cara. Na verdade, eu tenho algumas histórias boas, mas eu tenho uma que eu não posso deixar de contar nessa daqui, porque naquela lá foi muito pouco tempo, cara. Mas Sim, sim. essa história aqui, essa história é uma história muito boa, cara. E bacana demais, cara. E, então, uma vez, cara, eu tenho um amigo aqui que chegou aqui de Itajaí, o Felício, né? E esse amigo chegou para mim um dia e disse para mim que tinha negociado um curió e aí esse curió estava na casa dele, de um amigo chamado Tiba, que estava hospitalizado e tal, e que esse amigo não estava bem de saúde, tinha algumas fêmeas e algum curió, e um curió chamado Palmeirinha, que era filho do Bugrinho, com a asinha, criação do seu Randes de Joinville. E aí esse passarinho estava lá e na mão dele ele foi morar num sítio, deixou lá tudo no sítio, em Tijucas, em Santa Catarina, e então esse passarinho estava lá, e aí o rapaz pediu para que vendesse lá, negociasse o plantel dele, porque ele não ia mais que o último fosse esse curió, que vinha se tornar o nome dele Encrenca, muito conhecido no Brasil. Tá? Então ele pediu para que negociasse esse passarinho, mas primeiro as fêmeas. Então ele negociou as fêmeas, negociou até um pardo que tinha lá, e esse passarinho, ele cantava um selo marrom, cara, com muita voz, muita qualidade, uma variação de repetição maravilhosa. E ele também escutava um selo marrom, era um selo marrom mais cadenciado, sabe? E ele tinha uma nota alongada, assim, maravilhosa, sabe? Então ele disse que foi lá no sítio, lá, quando chegou lá, ele botou ele na rua, ele estava com a colinha assim pela metade, vindo da muda, para preto, era pardo. E aí, de repente, um canarinho subiu na gaiola, assim, ele saiu, o canarinho, quando saiu, ele abriu o bico, meteu uns 10 samaritas, assim, que ele ficou encantado pelo conjunto do passarinho. E aí ele negociou, fêmea tudo, ficou só esse passarinho. Ficou só esse passarinho, entendeu? E com o passar de alguns dias, ele disse, tá, tu vai vender também aquele curió lá, assim, assim? Ele disse, vou também vender e tal. Então ele teria dito, não, então tu vende para mim. Tu vende para mim. Tu vende para mim e tal. E aí ele comprou o passarinho, sabe? Comprou o passarinho, parcelado e tal, e levou o passarinho para casa. Passados uns dias, os amigos, esse cara sai do hospital, e os amigos, que eu não vou citar nomes aqui, mas era até o cara que tinha negociado com a pessoa que estava no hospital, né? O Tiba, né? E disse para eles e vir aqui na casa dele e dizer para ele que o passarinho tinha sido negociado para São Paulo e tal, e o cara precisava de dinheiro porque tinha saído do hospital, e que eles queriam que ele entregasse o passarinho, até porque ele não tinha pago ainda, sabe? Então ele acreditou na história e entregou o passarinho pro cara. E depois ele desconfiou que o pássaro estava em Camboriú, não tinha ido para São Paulo nada. E pediu para mim ir lá olhar, sabe? Aí eu fui. E eu fui, quando chegou lá, realmente estava lá, né? Aí eu voltei e disse pro cara, realmente o passarinho tá ali, assim, 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 na casa do amigo e tal, que era compadre, eles eram compadre. E aí ele, ficou muito chateado, sabe? E aquilo gerou uma encrenca, né? Assim, digamos, né? Uma encrenca. E aí eles ficaram meio chateados. E eu falei para ele, olha, Felício, eu vou comprar aquele curió lá, cara. Eu gostei do curió, eu vou lá. Então eu fui lá na casa do rapaz ali em Camboriú para negociar o pássaro. Para tu ter uma ideia, eu fui umas 5 vezes, cara. Cada vez que eu ia, ele puxava o curió e dizia para mim assim, ó, rapaz, esse curió é coisa de cinema, esse curió é um embriãozinho que veio da muda agora e tal.
E eu dizia, não, mas faz o preço do passarinho, faz o preço, e ele não fazia, cara, não, nós temos que conversar melhor, ele dizia, sabe? Eu dizia, não, mas eu tô aqui para conversar melhor, pô, vamos conversar sobre isso aí. E aí tá. Na quinta vez é que eu consegui fazer ele abrir o preço, sabe? Eu negociei o pássaro, sabe? E conversando com um amigo daqui, o Felício, que tinha acontecido esse problema, ele sugeriu para mim, não, dá um nome de encrenca, porque, né, já que aconteceu esse probleminha aí, dá um nome de encrenca. E eu dei, achei meio feio o nome, na verdade, mas dei o nome de encrenca. E aí o pássaro, eles me perguntaram, Renato, pô, tu comprou aquele pássaro, pô, aquele curió é muito bom e tal. Aí eu falei, eu comprei, cara, vou botar para criar. Pô, mas tu é louco, cara, pô, pagar um muito num passarinho desse. Eu falei, vou botar para criar. Não, tu é doido, cara, vai acabar com ele, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou criar com ele porque com coisa boa que se tira coisa boa. Eu disse isso para ele, sabe? Aí eu voltei para criar. Eu lembro até a primeira fêmea que ele galou, cara, na época, sabe? Isso foi lá pelos anos de 90, mais ou menos, né? Eu tenho tudo marcado ali. E aí a primeira fêmea eu botei ele para galar. Ele era uma fêmea chamada Florzinha. Essa fêmea depois eu vendi ela para o Valdo, foi para o seu Osni de Cordeiros. E essa fêmea era filha da Caiçara Velha com um curió Joinville, que era um curió muito bom que teve de Joinville, bom passarinho. E ela, quando eu abri assim a divisória para ele ir galar, ela foi para a grade da gaiola. Aí eu pensei, pô, ele não vai galar, né? Que nada, rapaz, ela se abriu e foi lá e galou a fêmea, cara. Eu falei, nossa, o curió é um fenômeno para galar. E ali começou a história do encrenca, sabe? Nesse primeiro ano, eu criei 14, cara. Macho. Dos 14, 12 cantaram um clássico, sabe? Caramba! E nos outros anos, teve um até que cantou muito bem no torneio de... Outra história boa também, um filho do encrenca com a Anacleia, que era uma fêmea minha top, muito top, e um pardo cantou clássico, muito show. E esse pardo foi levado uma vez para um torneio de São Paulo, na cerca, onde tinha um curió lá, só alegria, muito bom, muito show. Sim. Passarinho, e era um passarinho do Adam, que era a criação do Choite, do Soberano. Sim. Muito, muito conhecido também. E aí todo mundo dizia que o Só Alegria ia ganhar, porque o cara tinha injetado 25 mil e tal, e todo mundo aí, nós falamos, olha, se o nosso passarinho cantar, ele incomoda, o passarinho também é bom. Rapaz, aí o Só Alegria deu um show na estaca, sabe? Nós todos aplaudimos o passarinho, e aí quando chegou a hora do Camboriú, que era o nome do filho do encrenca com a Anacleia, rapaz, sim, a primeira cantada, já os paulistas aplaudiram o passarinho, sabe? Na primeira cantada dele, já mandou uns 10, sabe, Samaritá, assim, todo mundo aplaudiu voz, armamento, era muito bom também. E quando acabou os 5 minutos, todo mundo aplaudiu de novo. E naquela época, até se aplaudia, às vezes, assim, na primeira, segunda cantada, como o pessoal se empolgava, né? Hoje é proibido, né? Não que naquela época não fosse, mas não era tão respeitado como agora, né? Agora o pessoal bate mais em cima para não deixar ninguém aplaudir, ninguém falar nada até acabar os 5 minutos, né? E aí o passarinho deu um show, rapaz. Resumindo, aí o primeiro foi Camboriú, o segundo foi o Só Alegria, sabe? Que era um show de passarinho, sabe? E aí nós ficamos muito felizes com aquilo. E era um filho do encrenca, né? Bacana. E era um filho do encrenca, rapaz. Aquilo ali era muito bacana, aquilo ali. Nossa. E depois esse passarinho veio se destacar também, para quem está nos assistindo, o encrenca e a Anacleia também e tal, no mundo do fibra, né? Porque alguém pegou um ou dois passarinhos que não encartaram muito o show e mandaram lá para o Mato Grosso, Cuiabá, e o Romualdo lá, um chinês, uma pessoa maravilhosa, foi campeão com um filho do encrenca lá, tal. O pessoal depois veio a descobrir, aí começaram a investir forte nos filhos do encrenca. Tanto é que o Mato Grosso, lá Tangará da Serra, eles até hoje ainda tem essa raça do encrenca, como neto, bisneto, tudo mais, sabe? Sim. Porque é muito forte no mundo do fibra, sabe? Uma história bacana, assim, que eu lembro até hoje. Bacana. E marcou. E tem muitas histórias, tá? Eu tenho uma história... pode falar. Essa genética do encrenca com a Anacleia foi a melhor cruza, na sua opinião, Renato? Não que seja a melhor cruza, entendeu? Ela foi uma cruza muito forte e que também brilhou muito forte no mundo do fibra, sabem? Foi diferenciada, né? Exato, ela brilhou muito no mundo do fibra também, sabem? Até tem pessoas que depois que eu negociei esse encrenca, que eu passei para o Júnior de Cascavel, um amigo meu, que o Júnior depois passou para o Gilson Gardenal, lá de Cascavel também, as pessoas até achavam que era um passarinho que só botava filho bom no fibra, mas não souberam da história dele no mundo do canto praia clássico, né? Como vários filhos do canto
do Clássico no Encrenca botaram filho bom, mas muitos filhos bons do Encrenca brilharam no mundo do Praia Clássico. Só que pessoas conheceram mais ele depois, lá naquela área de Mato Grosso, brilhando no mundo fibra. Então a turma de lá achava que o Encrenca era passarinho com fibra, mas não, o passarinho era um clássico, fenômeno de voz, nota alongada e repetição, e que botava filho bom também, mas aí que deram prioridade lá para o mundo fibra, né? Verdade, verdade. Eu tenho uma Mas outra pode continuar, aqui, pode continuar, pode continuar. eu tenho uma outra historinha aqui que é muito bacana também, que é de um curió chamado Campeão do Sul, que esse curió ele era irmão do Encrenca, sabe? Só que a mãe era morena e o Encrenca era azinha, mas o pai, ambos, era o Bugrim, criação lá do Rantes de Joinville. Sim. Então, um dia esse curió eu conheci de pardo, rapaz, e o curió de pardo, todo mundo ia para a estaca para ver ele cantar, porque ele era um passarinho que, quando chegava na estaca, torneios, ele era sul-brasileiro, ele era com apresentações todas com repetições, firme, muito firme de nota, tu não via ele errar. E é um passarinho que todo mundo saía do preto para ir lá ver o Campeão do Sul cantar naquele ano de pardo, né? Que ele é do mesmo ano, inclusive, do Encrenca, né? E sim, quando ele veio preto, quando esse curió veio preto, ele era do Oscar tal, e o Oscar negociou esse passarinho com o Valdir Carnop, e o Valdir Carnop tinha um outro curió também, que era um bom curió, que era o pivô. E aí, um dia eu cheguei no torneio de Joinville, acho que tá saindo fora. Pode falar, Renato, que eu tô saindo aqui, que a luz voltou, e vou sentar um pouquinho, que meu pé tá doendo já. Mas pode falando. Beleza. Aí eu fui no torneio de Joinville, rapaz, e chegou lá, eu escutei alguém comentar que o Valdir estaria vendendo esse pássaro. E daí, naquela ocasião, eu cheguei perto dele e perguntei para ele, né, brincando, fui meio brincando, né? Eu vou mentir, porque quer dizer, você vai vender o Campeão do Sul? E ele falou para mim, né, eu vou vender sim, porque 2 curió ficam ruim para outro torneio e tal. Aí, quanto você pede no curió? Eu, na verdade, naquele momento, eu fui pedindo 25 mil naquela época, faz bastante anos isso, e eu disse que pedia 12 mil, né? Eu até fiquei meio surpreso assim, com o preço, era bastante preço na época, mas eu achei que ele pediria muito mais, cara. Então eu disse, não, vou te fazer uma proposta tal. Como ele, geralmente, no torneio, ele depois vai lá, comenta, entrega troféu e tal, ele pediu para esperar acabar o torneio, né? E quando acabou o torneio, ele chegou para mim e perguntou para mim, qual que é a proposta de vocês, irmão? Tava eu e meu irmão, né? Nós dois ia fazer a proposta para ele. Então eu disse para ele assim, a minha proposta é o seguinte, eu te dou tu pega um carro no negócio, aí ele falou assim, eu pego um carro no negócio desse, né? Eu falei, eu te dou um gol e te dou uma ninhada de curió no negócio, né? Aí ele falou, tá, tu me dá um gol e 2 ninhadas, ele disse pra mim. E aí a gente fechou o negócio, mas ele disse assim, como é que eu posso ver esse carro? Eu disse, olha, o carro tá aqui atrás de mim, só tu olhar aqui atrás. Aí ele estava encostado no carro, aí ele olhou. Aí nós fechamos o negócio, assim. E quando eu cheguei em casa com o curió na mão, minha mulher perguntou para mim, né? Cadê o carro? E eu falei assim para ela, tá aqui, ó, o curió aqui, ó. Coisa linda, sabe? Tu quer ver a alegria? Foi quando eu botei ele em cima de uma mesinha e fui passar ele de gaiola porque ele não me deu a gaiola, sabe? Eu passei de uma gaiola para outra, rapaz. Quando ele passou para outra gaiola, ele caiu na maricota e botou 10 samaritanos. Para mim não valia nada. É uma loucura. Pô, bacana mesmo. Aonde que a nossa paixão chega, né, Renato? Chega longe, né? É maravilhoso, cara. É muito bom mesmo. Renato, o que você pode... A gente tem muitos né, seguidores que estão começando agora com a criação de curió, né? Ainda sou muito cru nessa questão de curió. O que você pode ajudar eles? Como ensinar eles a começar, né, esse hobby tão gostoso que a gente ama? Olha, rapaz, assim, ó, eu tenho em mente assim, ó, eu sempre digo assim, não adianta você ter 10 fêmeas que não vale nenhuma, entende? Não vale você investir numa fêmea boa, de procedência boa, porque você tem um monte, né? O trabalho é o mesmo, né?
E Curió é a mesma coisa, né? Nós temos muito também, né? Cada um tem a sua função, cada um tem a sua coragem, né? Para investir. Mas Curió, todo mundo quer o que é de melhor, né? Todo mundo quer o que é bom, né? Então, o que eu oriento é assim, ó, você adquire um Curió, adquire 2 Curió, conforme você tem as condições em casa, seu manejo, para poder, não adianta querer acumular muito, tudo no lugar certo, você, principalmente filhote, né, que você vai estragar tudo. Então, você adquire lá suas fêmeas, faz um quarto lá para suas fêmeas no plantel, conforme você pode cuidar, né, do seu tempo também, do seu trabalho que você tem. E você adquire um bom quarto também para brigar lá, né? E aí você grava as fêmeas sem deixar ouvir o curió cantado, preferente, a não ser que for um curió muito bem clássico, né? Mesmo assim, tem um risco de travar o canto dele, né? Poderia cantar, claro. Então aí você deixa só o canto tocar, se ele tocar, em 20 por 20, né? Alguns falam em falante tal, em aparelho tal. Até buscando um pouco dessa deixa aí, todo aparelho, todo falante pode fazer um bom passarinho ou um passarinho diferenciado. Eu já vi, é claro que você quer botar um aparelho com qualidade, é lógico que você quer botar um aparelho com qualidade, um falante com qualidade, mas todo tipo de aparelho, eu já vi pássaro muito bom. Entendeu? Eu já vi pássaro bom, eu já vi... Renato, o seu áudio está um pouquinho ruim. Isso aí, nós demos uma lida aqui, eu vou dar uma chegada para frente para ver se melhora, entendeu? Vê se melhorou aí, se o pessoal puder me... Melhorou um pouquinho, melhorou. Melhorou? Tem um pouco de barulho aí dentro do teu aí também. O pessoal aqui do lado aqui é complicado. Mas é assim, ó, aí, assim, tá mais claro, aqui parece que melhorou o áudio. Mas, voltando ao que eu estava falando, então, eu já vi passarinhos bons em tudo quanto é tipo de aparelho. Eu já vi passarinho bom em aparelho de 3 em 1, daquela época do ano passado. Eu já vi passarinho bom em disco vinil. Eu já vi passarinho bom, principalmente nos toca-fitas do passado, né, que hoje não se tem mais, né? Mas já vi alguns passarinhos bons em aparelho de toca-fita. E lamento muito que hoje não se fabrica mais aparelho reverso, né? Era muito bom, sabe, na época. E já vi passarinhos bons em aparelhos menores, em radinhos, assim, que você bota um pendrive tocando. Eu já vi vários curió bom em vários tipos de aparelhos diferentes. É claro que tem pessoas que falam porque o selo prata é melhor, o selo marrom é melhor, o selo laranja é melhor, o selo ouro é melhor. Na verdade, pode-se dizer até que um selo prata, 30 anos, é um baita de um CD, claro que é, não tem dúvida. Agora, sim, bom mesmo é o passarinho quando é diferenciado, né? Bom é quando o passarinho é bom. Não interessa o selo que ele seja, né? Porque quando você vai lá num torneio e você vê um selo laranja cantando, com qualidade, um passarinho diferenciado, como já conhecemos alguns, e poucos no Brasil tocam, como você vê um selo marrom cantando, como eu conheci alguns selo marrom, até falei do encrenque agora, até o próprio Camitsu, que eram passarinhos muito diferenciados. É claro que aí você vê um selo prata também, nossa, se você vê um selo prata com o professor Era e vários outros passarinhos bons eram, é claro que você vai ter um pouco mais de sentimento de querer realmente, vou tocar o selo prata e pegar, porque quando vem um para arrebentar é diferente, e realmente, não tem dúvida. Mas o bom mesmo, o bom é quando o passarinho é diferenciado, seja ele qual selo, quanto selo ouro eu já vi bom aí, né? Quanto selo ouro, né? E selo azul também já vimos alguns passarinhos bons também. Mas é assim, o passarinho tem que ter a qualidade, né? Não interessa o selo, eu sempre falo isso, entendeu? Bacana, bacana. Foi até bom você falar em questão de selo, né? Que ontem eu tive ontem uma live, não sei se você soube, com o seu Ismael também, um grande criador, entende muito também de pássaros, né? E a gente estava falando em questão de encarte, né? Que muita gente bate nessa tecla até hoje, né? Como encartar, como botar alto-falante, qual o tempo, né? A frequência. Como que você pode resumir isso tudo pra gente aí, Renato? Olha, é assim, ó. Só vou voltar um pouquinho lá na criação ali, só para depois entrar nesse mérito aí de encarte, de canto, né? E do mais importante, que é o que mais eu acho que os pessoas estão querendo ouvir, sabe? Que é sobre como aprender canto pré-clássico, que é uma coisa muito difícil, né? Como a gente já comentou na outra live, realmente é o que mais as pessoas gostariam de aprender. E aquela história, não ouvir bobagem, entendeu? Não ouvir bobagem, porque tem muita gente que fala muita bobagem, como eu te falei aquele dia, e muita gente se achando muito conhecedor, respeito todas as pessoas,
Mas é assim, se eu tenho um conhecimento limitado numa coisa, eu não devo ficar falando muito, porque senão as pessoas vão naquela onda minha e no fim não estão aprendendo o que é certo, né? E se eu for um pouco mais humilde de querer aprender realmente com quem sabe, vai ser muito mais benéfico às pessoas, né? Que vão aprender, vão desenvolver o conhecimento, entende? Mas sobre a criação ali, o importante é as pessoas criarem e não deixar nada ouvir nada, né? Deixar só o campo de CD tocando. A gente fala CD, mas hoje é contando memória, qualquer coisa que seja, né? Pode ser um pendrive, pode ser um CD, pode ser o que for, né? Deixa só o canto tocando, e se tiver um pássaro que canta praia clássico, para dar uma puxada de apresentação, que eu chamo de apresentação, é cantar 20 minutos para esse filhote. E isso é interessante, porque você leva o mestre para outro lugar e deixa lá o filhote sozinho ouvindo o CD dele, que é um procedimento muito bom também, né? Isso é o correto, né? Agora, lógico, tem pássaros que aprendem a cantar de outra forma, tipo no bolo, lá no meio de tudo, e toda a regra tem questão, então pode acontecer isso, mas geralmente você vê que sai pássaros bons, onde estão sozinhos eles no canto para a classe. E ali você vê que esses locais é que surgem os melhores curiosos do Brasil, podem ver, né? Geralmente é assim. Sim. E sobre a alimentação, você falou em alimentação, né? Alimentação. Alimentação, Renato, assim, deixa só. Eu vou fazer o seguinte: tá muito barulho aqui, muita gente tá até pedindo um pouco para. Eu vou me mudar de local aqui para a gente poder ficar melhor. Calma aí, só um minutinho. ok. Que é complicado, é complicado. Não dá para fazer não. É complicado, cara, porque a gente tenta falar, a gente pede, mas as pessoas aqui não. Mas vai ficar melhor agora. Pode ir falando, Renato. Pode começar falando aí que agora. Pronto. Ficou no ar. Aqui vai ficar mudo. Eu procuro fazer, o Wagner e amigos, uma alimentação balanceada, entendeu? Onde eu faço uma mistura de 5 quilos de alpiste para 1 quilo de painço verde, 1 quilo de painço alemão, e 200 gramas daquele Alcon Top Life, aquele colorido mesmo, né? E 500 gramas da senha, né? Eu faço essa mistura, sabe? E eu forneço num pote essa mistura, que é uma comida balanceada. E eu dou aquela areia grit também, que é num outro dedal, e eu dou aquela farinata também, pura, né? 2 vezes por semana. E quando eu estou com filhote, a alimentação é basicamente essa, mas a única diferença é que eu misturo 2 colheres da farinata para um ovo cozido, passado gema e clara na peneira. Eu uso aquela peneira que vai no ralo ali, uma peneira que compra no material de construção, e eu uso aquela peneira ali, eu corto o ovo cozido no meio, sem casca, e passo na peneira. E aí, passando na peneira, eu misturo com 2 colheres de farinata, da Angercal. E aí eu pego esse aí que eu chamo de bolo e forneço para a fêmea tratar os filhotes. Então, basicamente é isso. Ela trata com esse bolo que eu chamo, com a semente misturada ali que eu chamo de uma comida balanceada, uma alimentação balanceada, né? E também a areia num outro dedal separado. Isso para os filhotes não precisa, eu pelo menos não dou milho, não dou qualquer outro tipo de alimento, entendeu? Só isso, né? Sua alimentação, então, é básica para filhote, né, Renato? É a farinhada com ovo, né, a farinata, e o grit. 2 colheres de farinata para um ovo cozido. Corto o ovo no meio e passo numa peneira e misturo e forneço, como eu chamo isso de bolo, né? A areia grit eu dou no dedal separado, e essa alimentação balanceada, que eu digo que é 5 kg de alpiste, até recapitulando, né? 5 kg de alpiste, com mais 1 kg de painço verde, 1 kg do painço alemão, 500 gramas de senha e 200 gramas do Alcon colorido, eu faço uma mistura e dou isso no outro pote. Então fica prático, você mexe com poucos potes dentro da gaiola, né? Os 2 dedal ali de areia e bolo, ou farinata pura, você coloca por fora da gaiola. Então fica prático de você fazer, a manusear os passarinhos, as fêmeas, fica bem prático. E a comida é balanceada, né? Ô, Renato, a farinata, ela é bem mais balanceada que a CC 2030?
Olha, é assim, ó, eu conheço pessoas que dão essa T20-30, né? E eu conheço bastante T20-30. Ela também é boa, não se diz assim, porque não presta, entende? Mas eu estou fazendo isso e isso tem dado certo há muitos anos. Então eu não Bacana. mudo meu esquema, porque é aquela história, né? Time que está ganhando, você não mexe, né? Não adianta, né? Sim. Então eu prefiro manter aquilo ali. Outras podem ser boas também, mas eu mantenho essa e essa tem dado muito resultado. Agora eu percebo, essa é uma informação que eu acho muito importante, porque eu levei muitos anos para aprender, sabe? E aí tem pessoas que, se concordar, né, a gente respeita a opinião das pessoas, mas eu vou falar por mim, e eu tenho salvado alguns pássaros, quando às vezes você pega um pássaro, geralmente as pessoas falam assim, ó, até vou contrariar essa história de quarentena aí, que as pessoas falam muito em quarentena, né? Eu não sou mais adepto à quarentena porque eu percebi que isso não adianta. Você bota um pássaro na quarentena e passa 40 dias, você joga no plantel e tá bonzinho. E de repente ele embola lá no teu plantel. Então eu faço o seguinte, quando chega um pássaro no meu plantel, eu entro direto com um tratamento. Mas não é um tratamento preventivo, entendeu? Que eu também não concordo muito com preventivo. Ou você trata para curar, ou você não trata, né? Então, o que que eu faço? Olha só, eu trato com uma cápsula de coxinon e duas gotinhas do Bicox 5%. É aquele que tem, aquele Bicox cor branquinho, que ele tem uma ovelha, tem um porco na capa, Ah, assim. sim, sim. Sim. É 5%. Ele não esteriliza o macho, entendeu? Ele é perfeito, entendeu? E aí eu boto duas gotinhas do Bicox, uma cápsula do Coxinon, para 25 ml de água. Aí você nota se aquilo vai durar, se não vai durar, né? E eu faço por 25 dias, 21 dias. O tratamento é 21. Tem gente que com 3, 4 dias o passarinho melhora, ele para. E aí é um problema, porque depois, quando volta essa doença, que são É, coccídeos, né? Aí volta mais forte e às vezes você não consegue mais curar porque o remédio não presta. Não, é porque você não forneceu 21 dias, entendeu? Então, eu tenho feito isso, e eu não tenho perdido passarinho, não. Né? Os passarinhos estão muito saudáveis, entendeu? E faço esse tratamento antes da criação, tá? E se acontece um pássaro, ficar embolado, alguma coisa, eu entro com esse tratamento e deixo ali o pássaro com esse tratamento e ele volta a ficar bom com 3, 4 dias, tu já percebe que ele realmente já está melhor, sabe? E eu acho isso muito importante, porque são coisinhas que evita você perder um curió, um bom curió, né? Tá certo que qualquer um, mas principalmente quando é um bom curió, sim. você sofre, né? A gente sofre muito quando perde, né? Então eu acho muito Verdade. importante isso. Eu agora Ô, acabei de fazer Renato, um o tratamento que. assim, pode falar. Sim, pode falar. Pode falar, não, pode falar, pode terminar. Eu acabei de fazer um tratamento agora com o plantel todo, sabe? E realmente os pássaros estão muito saudáveis, sabe? E isso é muito importante. Para complementar e finalizar isso, feito isso, você depois de umas 2 semanas, você entra com um complexo vitamínico, que pode ser aminosol, pode ser o Glicopan Sim. Gold, pode ser o Vitagold, e você dá um tratamento por uns 10 dias. É muito importante para que eles criem imunidade com esses complexos vitamínicos, entendeu? Isso é muito importante também. Bacana. Ô, Renato, a questão da muda também, a muda é uma coisa muito importante, né, Renato? Se você não cuidar bem na muda, acaba dando muitos problemas futuros, até na reprodução, né? O que fazer na muda? Ou melhor, o que você faz na muda? Exatamente isso que eu acabei de falar é fundamental para que eles possam ter uma saúde e imunidade para fazer uma muda, já que eles estão vindo da criação e estão debilitados. Quando você entra com esse tratamento, quando finaliza a criação, quando você entra com esses dois tratamentos que eu falei, você faz com que os seus pássaros fiquem saudáveis e com a imunidade forte. E aí eles vão fazer uma muda boa e eles vão conseguir passar essa fase da muda, que é uma coisa importante, né? É Porque você importante. vê, porque quando você fez o 21 dias com duas gotas de Bicox 5% e uma cápsula de Coxinon da Angercal com 25 ml de água, que é muito importante frisar isso, aí você vai monitorar se aquela água vai dar para ele, não vai dar, tal. Tem alguns que fazem coletivo, né? Eu também tenho algumas vezes que eu faço mais coletivo também. E aí você, depois que acaba os 21 dias, você vai ver já nas fezes do passarinho, vai ficar bem melhor, tudo você vai perceber. Aí você entra com uns 10 dias de complexo vitamínico, que é para dar realmente aquilo que o corpo dele precisa, né? Do bichinho, né? Do curió, né?
Sim. entendeu? A imunidade. Isso aí é perfeito, é Bacana, muito bom. bacana. É muito bom. Ô, Renato, uma coisa também que pede muito para poder ser explicado é a questão do quando você faz as cruzas e volta fazendo tipo pai na filha, irmão na mãe, F1, F2. O que você fala disso, ô Renato? Naquela outra a gente conversou sobre isso, eu lembro disso. Mas é assim, ó, eu não costumo muito passar um curió na filha. Eu geralmente não costumo fazer isso. Eu geralmente costumo fazer o seguinte: eu tenho um curió que é de nível fora do sério, passarinho, e aí eu pego esse passarinho, eu crio com ele, eu guardo essas fêmeas, filhas dele, né, como, tipo assim, é, o mesmo nome daquele curió, as filhas sempre têm o mesmo, né, como, por exemplo, do Prorrogação, as Favorita, Sim, também Profeta Menino, que era a filha do curió, que era o Profeta Menino do Filho de Galáxias, né, também, eu dou também, tipo assim, ó, esse curió agora, o Big C, que é um curió diferenciado, é um fenômeno, pássaro, 3, 4, 5 mil de repetição, perfeito, mesmo galando, não erra uma nota. Então, eu tenho umas filhas que eu guardei agora, e essas filhas chamam-se prediletas. Então, o que que eu faço? Eu pego esse curió diferenciado e passo numa filha nas galáxias, por exemplo, que são é, as abidalas. Eu passo elas são filhas do progresso, as abidalas. Então eu passo nas abidalas, eu passo nas galáxias, que são filhas do profeta menino, eu passo nas favoritas, que são filhas do Prorrogação 065, né? Aquele curió que a gente sim, conversou, que era o fenômeno, né? Que todo mundo do Brasil inteiro conhece. E esses curió que tem agora, da raça do Maasai, que era Maasai é um filho do Prorrogação 065, como outros grandes curió do Brasil, tem a raça do Prorrogação 065, né? Que vem a ser do Sentinela, lá do Garuzi, que é um passarinho maravilhoso e todos conhecem já no Brasil. Então eu costumo fazer isso, é passar um curió diferenciado numa filha de um curió diferenciado. Geralmente eu faço isso. E todo mundo sabe também, Wagner, que não é novidade para ninguém, não adianta as pessoas quererem falar diferente, no sentido que é verdade, achar que tudo vai sair fenômeno, porque não vai sair fenômeno. Porque se tivesse um é, criador no Brasil, se tiver um criador no Brasil, ou tivesse um criador no Brasil, que todo filhote sai um fenômeno, o cara fica, não é nem rico, o cara fica milionário. E verdade. isso é história, né? Isso é história. E eu sempre costumo dizer assim, ó, um filhote sempre brilha em qualquer lugar do Brasil, entendeu? Eles têm sempre um curió que brilha em qualquer lugar do Brasil. Às vezes um curió brilha no criador X, daqui a pouco brilha um curió no Y, daqui a pouco um cara lá do outro lado lá começou a criar e aparece uma fera de um curió na mão dele. Então, eu sempre digo, a gente tem que respeitar os criadores, bater palma para os criadores, né? Ter sempre o criador, ter sempre sério, né? Falar aquilo que é realmente, porque se você quer comprar um pássaro, se você quer daquele curió, então você, pô, respeita o cara, teu cliente, passa o curió, o filhote que ele quer, né? A fêmea que ele quer, do curió Sim, que ele quer. claro. Porque, pô, o cara acredita em você, o cara, né, é teu amigo, o cara acredita em você, então faça isso, porque sempre no Brasil, os maiores criadores do Brasil, como o Scholker, eu sou um cara que eu admiro muito, não tenho ninguém como meu concorrente, cara, eu sou bem sincero, eu não tenho ninguém como meu concorrente. Aqui no Sul, aqui vários criadores já brilharam, né, tem o Tico Coelho aqui, que já brilhou muito, tem lá da raça do Viola, que é da raça do Dominique também, ali de Joinville, o Pedro, né, já brilhou também. Tem o Hans, que já brilhou também. E são vários criadores que a gente poderia destacar aqui, que já criou vários passarinhos bons aqui do sul, aqui, que dá passarinho bom. O Nilo, da raça do Milete, né? Então, a gente tem que aplaudir, respeitar, e não só, vou falar só do meu, falar só do meu, não. Vamos falar daquilo que é bom, pode ser de quem for, entendeu? Tem um cara que vai pegar um filhote seu e pode fazer uma fera de um filhote, ser passarinho para campeão brasileiro, para nível de brasileiro, pode tem cara que quer falar só daquilo que é dele porque quer negociar. Então, assim, ó, eu respeito todo mundo, acho que a gente tem que respeitar todo mundo mesmo, entendeu? E tem que aplaudir quem merece, aplaudir quem é criador sério, aplaudir quem investe em curió, porque né, é gostoso quando você recebe um amigo, o cara vai na tua casa, está interessado no que tu tem. Se está interessado é porque tu tens coisa boa. Isso aí é fato, né? Então, a gente tem que aplaudir esse tipo de coisa, entendeu?
E eu gostaria até de falar sobre vermífugo aqui, que estava uma pessoa perguntando sobre vermífugo. Sim, isso. Eu sempre também faço um tratamento de vermífugo quando eu vou para a criação, ali uns 50 dias antes da criação. Eu uso ali, tem aquele vermífugo da Vitrin, né? Eu nunca faço o tratamento do vermífugo com o mesmo vermífugo. Um ano eu uso um tipo, outro ano eu uso outro tipo. Isso é importante, tá? Para que os vírus não se acostumem só com aquele medicamento, entendeu? Então tem vários tipos de medicamento aí que se faz e é muito importante e muito bom fazer, entendeu? Tratamento de vermífugo. Bacana. Bacana. Renato, teve um rapaz aqui que perguntou, agora a conversa subiu, eu não consegui mais ver. Ele perguntou assim, o teu melhor curió era o professor? Olha, cara, ele perguntou ele perguntou, até um outro amigo meu aqui viu também, meu filho também viu aqui, que é o Eduardo, ele disse que a pessoa perguntou assim, o curió que mais te marcou foi o professor? Realmente, eu vou falar sobre esse encarte aí que estão me falando aí, essa Sim, sim. conversa sobre encarte e sobre uma orientação. Olha bem, eu não sou o dono da verdade, mas não sou de falar bobagem e não gosto de ouvir bobagem. Então, eu vou passar uma orientação sobre a pessoa entender de canto pré-clássico, entendeu? A pessoa conseguir sozinho, através de uma orientação que eu vou fazer, a pessoa tentar aprender e ter uma boa noção do canto pré-clássico. Vai depender dela, ela ter um conhecimento melhor, mas o meu ponto de partida para que essa pessoa tenha um conhecimento básico para poder ela saber o caminho para aprender, eu consigo porque muitas pessoas, eu já fiz isso e pessoas que hoje, inclusive, até sentam na mesa como juízes, entendeu? E isso é bem bacana, essa troca de conhecimento, sabe? E ajuda, né, para a pessoa realmente desenvolver um conhecimento que muita gente não entende. Eu aqui eu tenho o prazer de fazer isso. Mas sobre o Curió, a Curió, professor, cara, é um passarinho que muito me emociona até hoje, né? As pessoas, tem muitos amigos meus que conheceram, vieram na minha casa para ver o Curió cantar, e muitas pessoas estiveram comigo em torneios vendo esse Curió, que era realmente um fenômeno de um Curió, né? Porque além dele ser um fenômeno em casa, porque amigos, tem muitas pessoas que falam assim, ó, o Curió é bom, mas em casa ele é uma porcaria. Só rasga, só brinca e tal, né? O professor não, cara. O professor era um Curió que ele cantava dentro de casa, tipo, 5.000 cantadas por dia, e tu não via ele brincar. Era muito raro tu ver ele errar uma nota, sabe? Então parecia um CD tocando ali, com muito mais qualidade, porque todo pássaro que é bom é melhor do que o que ouve, né? Então ele era muito, muito diferenciado. A primeira nota, a segunda, a terceira nota, às vezes alguns passarinhos são bons, dão uma desafinadinha e tal. Ele não, ele entrava surdinando, 2, 3 samaritá, cara, e ele alteava o tom de voz e a perfeição dele não mudava uma vírgula, né? Então, um passarinho assim que realmente deixou muito, muito lembranças e sonhos mesmos acordados, porque às vezes eu sonho com ele acordado, sabe, cara? E tem uma coisa também bacana, que comentaram lá na outra live lá, e agora eu vou fazer questão de relatar isso, né? Eu lembro que eu estava no torneio de Guarujá, cara, no torneio de Guarujá, em 2011, e naquele torneio, nós estávamos lá fora, o lugar era um lugar até que não era muito bom, sabe? E naquele torneio de 2011, que ele foi campeão em 2010, tinha sido campeão em 2009, brasileiro e campeão dos campeões, e aí ele estava indo para o tricampeonato, né? E poucos passarinhos no Brasil fizeram isso, né? E ele chegou no campeonato lá naquele dia, lá em 2011, foi em Guarujá. Tinha muitos amigos lá, o lugar era um pouco ruim, assim, até para preparar o pássaro era meio complicado. E eu lembro, cara, que quando eu arrei ele na estaca, ele deu um show, sabe, cara? Ele deu um show assim que, cara, eu sei te falar que teve, assim, tipo, na segunda, terceira cantada dele, alguém já começou a falar alto e bater palma, e aí alguém gritou, não pode, fica quieto, não pode, espera acabar a apresentação. E quando acabou a apresentação, as pessoas não só aplaudiam, mas as pessoas gritavam, cara, gritavam. Aquilo era algo assim que é inesquecível, sabe? Eu lembro que eu saí lá de trás junto com o pessoal, e ao chegar na gaiola para tirar da estaca, encapar,
as pessoas ainda continuavam gritando e aplaudindo, cara, ele, sabe, cara, porque ele deu um show de apresentação maravilhoso, sabe? E aí um amigo meu, tem o Fernando ali de Sorocaba, ali, doutor Fernando de Sorocaba ali, e um Guilherme, cara, que era uma pessoa nova no mundo Curió, que foi o cara que criou a Baeté e o Itapuã, aqui de Camboriú, que hoje não está mais no Curió. Mas eu lembro que ele chegou perto de mim e ele disse, cara, esse teu passarinho é um sonho, cara. Esse teu passarinho aí é uma coisa fora do comum, porque o que ele fez hoje aqui, cara, ele chegou a dizer, eu tô chorando, cara, de tanta emoção ver um passarinho cantar o que esse passarinho cantou aqui hoje. Entendeu, cara? E eu agradeço muito, cara, eu agradeço muito de coração, cara. Falando desse pássaro, eu agradeço muito de coração. É um amigo que eu tenho em Cascavel, que é o Júnior, cara. Porque esse pássaro, ele é criação lá do Márcio Chiari, lá, né, de Cianorte. E o Seco tratou ele no bico, passou na negociação do Chiari, passou lá pro compadre, né? O César, lá de Maringá, que hoje mora em Cascavel. E ele que fez o Curió cantar, ele que ensinou. O Curió foi vendido pro Júnior de Cascavel, que é um amigo de muitos anos. E o Júnior teria negociado, depois negociou novamente com o César. Aí o César levou para o torneio de Preto em 2009, que ele foi campeão brasileiro e campeão dos campeões. E ele disse para mim que o cara queria negociar e tal, e ele que fez a ponte para a negociação acontecer. E aí deu certo, sabe? A negociação aconteceu e eu lembro muito bem que eu adquiri ele, foi no dia 2 de abril. Eu fui em Curitiba buscar e ele levou de Cascavel para Curitiba, lá na casa do Alair, que é um dos fabricantes de gaiolas maravilhosas que tem no Brasil, como vários outros têm, né? Ele também é muito show como gaioleiro, o Alair, de Curitiba. E foi na casa do Alair que a gente concluiu a negociação e tal. E foi no dia 2 de abril, quase o dia da mentira. E eu trouxe o pássaro para casa. E quando cheguei em casa, eu já chamei meu irmão e disse para ele assim, cara, venha ver o Curió cantar. E quando ele chegou na sala, que o Curió abriu o bico ali embaixo da capa, com a janelinha aberta, e cantou. E aí meu irmão olhou e disse assim, Renato, que fenômeno que é. Eu falei, aí tu não viu nada ainda, cara. E no outro ano a gente estava sendo, realmente naquele ano a gente estava sendo campeão brasileiro em São Paulo, na cidade de Marília, 2010, entendeu? Então o passarinho trouxe para nós muita alegria, sabe? Muita alegria mesmo. Eu me emociono realmente falar dele, porque o passarinho era muito diferenciado, sabe, cara? Era muito diferenciado. Então a gente segue, né, com a vida. Verdade. Mas é coisa bacana, Renata. A gente vê você se emocionando, falando de um Curió, que a gente vê o amor que você tem pelo que você faz, né? O amor que você tem pelo Curió. É uma coisa muito bacana. E seguindo ali as perguntas dos amigos, questão de encarte, você falou que ia dar seguimento aí. O professor, ele tinha uma cruza da fêmea 3662, né? Que perguntaram aí, com o Amorosinho, que é um filhote depois que foi negociado para o Johnny, até esqueci o nome da cidade dele, acho que é no Mato Grosso que ele mora, sabe? Morreu esse passarinho em seguida. E agora eu gostaria de falar uma coisa importante sobre encarte primeiro, e depois falar sobre aprendizagem de canto pré-clássico, que eu acho algo assim muito importante, e eu lembro muito quando eu comecei, e eu gostaria muito de aprender o canto pré-clássico, e foi isso que eu fiz quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, 17 anos, porque eu era maravilhado por esse canto, e era um canto assim que eu com 12, 13 anos já via isso na casa desse amigo meu que criava em viveiro, e eu pensei, não, eu tenho que saber isso, porque é muito importante você saber o que você gosta, né? Ter um pouco de entendimento, e quanto mais entendimento, melhor. Então, encarte, eu procuro fazer da seguinte forma, Wagner. Eu crio, tá? Quando os filhotes estão com 3, 4 dias, eu levo as fêmeas para um outro ambiente, né? Alguns eu separo e trato no bico, alguns filhotes, e alguns eu deixo com as fêmeas tratando, né? Geralmente a fêmea minha trata 4, 5 filhotes, depois que estão anilados eu passo para outra fêmea, né? Para diminuir a quantidade de fêmea e aí dar mais condições dos filhotes não ouvir nada, só ouvir o canto que a gente quer que ouça.
E quando eles estão com 35 dias que eu separo o filhote, eu levo para uma outra sala, né? Eu levo para uma outra sala e deixo os filhotes sozinhos lá nessa outra sala escutando. E nesse meio tempo, eu vou entregando para algumas pessoas que me encomendam, tal, né? Porque é do mundo comercial, sempre tem alguém que quer, claro. E aí eu vou entregando para essas pessoas. E se eu vejo algum passarinho que está vindo ali meio gritando, porque o filhote ele passa por muitas fases. Tem pessoas às vezes que acham, porque o passarinho está perdido, porque está começando. Não, às vezes ele quer gorjear, é normal o filhotinho querer fazer isso, e você entender, e muitas vezes você passa um filhote para outra pessoa, um exemplo, e depois o cara vê o passarinho lá brilhando, pô, mas como é que pode? Isso não é, mais, não é aquele meu, não, é o teu sim e tal, e o cara não acredita, por quê? Porque ele passa por essa fase, e que daqui a pouco ele está querendo soltar o canto, está querendo soltar o canto, e daqui a pouco ele começa a fazer a entrada, aí ele vai começando a dar aquilo que eu chamo de realidade, né? Que o paciente está vindo bem, mas não é realidade. Quando ele está realidade, aí já está fazendo notinha de entrada, né? O andamento. Aí ele faz o comecinho do canto, tito, i, aí ele churria, sabe? Ele faz tito, i, teté, churria. E aí ele vai progredindo. Daqui a pouco ele já está indo na preparação da batida, daqui a pouco ele já está arredondando a batida. E aí, daqui a pouco, virando no quintim, aí prepara no samaritá. Alguns fazem o samaritá sem preparar, que é a parte da montagem. Mas daqui a pouco o passarinho já está cantando bonito, cantando com todas as notas. E a paciência no mundo curió, é claro, conhecimento, inteligência também favorece. Mas a gente tem que ter essa noção do que o filhote está fazendo. Então, quando eu vejo que o filhote está meio gorjeando, ou eu separo ele sozinho, tá? Ou eu encapo ele e jogo ele numa caixa para ele dar uma parada. Porque eu não quero que ele faça isso na frente dos outros, entendeu? Dependendo do que ele está fazendo. Se eu vejo que ele está dando entrada de canto, aí eu separo ele sozinho. Porque eu sei que ele está no canto já. Ali é só separar ele, aí ele vai até, inclusive, vai corresponder muito mais rápido. Precocemente ele já vai estar cantando o canto, porque ele já está com o canto na cabeça e por isso que ele já dá a entrada. Entendeu? E o meu procedimento é esse, sabe? E tem dado bastante resultado. Graças a Deus tem dado bastante resultado. Bacana. E o Renato, o Richard Martins perguntou qual CD você toca? Eu toco um CD montado, tá? É um CD prata montado, tá? Prata do Prata FH montado. Ele entra com 3 batidas, passa com 4 batidas, passa com 5 batidas também, fecha com 5 sempre ou com 6, né? E ele tem cantadas curtas e cantadas com repetição, não é só uma coisa ou outra não, né? E o tempo que eu toco 20 minutos para o 20 minutos. Toco 20 e para o 20. Entendeu? Sempre, desde o começo. Agora, quando o curió começa a cantar, né? Aí, geralmente, você vê a necessidade de você diminuir esse tempo ligado. Porque tem pássaro que é assim, ó, quando ele está frio, eu vou dar um exemplo do professor. Quando ele está frio, que ele mudava, em janeiro, fevereiro, por incrível que pareça, ele era uma máquina de cantar, mas até julho ele não cantava. Ele ficava lá quietinho no lugar dele e escutando o canto. Então, quando chegava na época de julho, dia 17, 18, 16, ele começava a cantar. Aí, meu amigo, ele virava uma máquina de cantar. Então, o que acontece? Nesse caso, quando você vê que o curió vai para cima do CD e fica irritado com o CD, às vezes perde entrada, né? Às vezes ele entra no quinquim, ou entra na batida, entra na preparação já da batida, aí é uma hora que você tem que ter esse conhecimento para dizer, não, opa, eu vou tocar só 10 minutos e vou para 30. Vou tocar, ele continua muito bravo ainda, vou tocar 5 e parar 30, ou tocar 5 e parar 40, porque aí ele toca o canto, ele fica brabo, começa a embrabar e já começa a querer cantar em cima, aí já passou 5 minutos, desliga. Pronto, ele já acalma. E ele mantém um curió bom e você não perde ele. Perde, que sentido que eu digo? No sentido dele começar a errar nota, errar uma entrada, né? E aí você criou o que nele? Uma sequela. E aí o passarinho com sequela, você já não confia muito nele quando vai para a estaca, quando você sabe que o passarinho criou um problema, que eu chamo de sequela, sim, entendeu? Isso aí ninguém gosta, claro, ninguém gosta no Brasil de passarinho com problema, né? Não, verdade, isso aí o próprio Mentor, que é um curió bom que a gente tem, e foi vice-campeão agora, tanto no sul brasileiro aqui e no campeão sul brasileiro também ele foi vice, passarinho que muitas pessoas hoje já conhecem no Brasil, um bom passarinho, criação do nosso amigo Dimas. Esse passarinho ele toca 5 e para 40, sabe? Toca 5 para 40. Ele é um passarinho muito bravo, realmente. Se você não tiver um pouquinho assim, de conhecimento para ver isso,
você de repente perde o passarinho, entendeu? E aí, perde, que eu digo, é criar um problema no passarinho e o passarinho não pode mais para torneio. Aí você tem que jogar para criação, porque já era, né? Como que todo mundo quer um passarinho para torneio, né? Porque passarinho para torneio você sabe que são raros, né? Cantar em casa é Verdade. fácil, né? Você puxa ali, vamos sentar ali. Aí espera meia hora, 1 hora, 2 horas, e daqui a pouco você vê o passarinho cantando. Agora lá não, lá é 5 minutos, então nos 5 minutos ele tem que dar um show, né? Porque se ele não cantar nos 5 minutos, não adianta você não vai ser nem respeitado como puxador de curió, né? Pô, aquele cara lá é a mão ruim, ele vai puxar curió na É estaca. mó ruim. É o que acontece, né? É Tem alguns verdade. que falam assim, ó, o cara lá não é jockey, ele não é jockey, não sabe puxar, não é jockey. E tem aquele que quando vai puxar, o cara diz assim, vamos ouvir, cara, vamos ouvir que esse cara puxa curió bom, ele é jockey, cara. Né? Então o cara tem que pensar nisso, né? É verdade mesmo. O Beto aí perguntou, mas esse tempo de 35 dias ou depois também mantém essa média? Não, é como eu te falei, você mantém 20 por 20 tocando, né? E aí você vai ver o desenrolar do filhote, né? Para você saber se você pode baixar ou deve baixar o tempo. Porque, como eu falei, isso é quando ele já estiver cantando, né? Porque aí você vê que ele é brabo, aprendeu a cantar, canta lindo, bonito, mas você Sim. sente e ele vai para cima, entendeu? Ele vai para cima do canto, e quando ele vai para cima, ele pega a carona, que eu chamo de carona, né? Que é entrar errado, né? E aí você não quer que isso aconteça, e você percebe que ainda é o começo daquilo ali. Então, o que você faz? Você coloca o canto menos tempo, e até amplia o tempo maior parado, para que ele não. Vai dar 1 hora de live, tá? Vai, falta 4 minutinhos, né? É isso, para não deixar desligar de repente aí, não sei. Só Não, para não. Quando começar, quando dá uma contagem regressiva aqui, eu encerro e reabro de novo. Não, beleza. Então, Pode então falando. assim, ó, então é muito importante, entendeu? Se você 35 dias você tira o filhote para botar sozinho. Aí você percebe, o filhote está churriando junto, churriando junto. Aí agora vamos lá na frente. O passarinho já está cantando, canta lindo o passarinho. Canta clássico, entra perfeito, voz, andamento. Mas aí daqui a pouco você começa a perceber que ele está muito quente, muito cantor. Ele está cantor, então você percebe que ele é um passarinho quente. Ó, liga o canto, ele já vai para cima, que a maioria dos passarinhos são assim, que cantam praia clássico. Toca Sim, o canto, às sim. vezes só no travo do aparelho, ele já dá um chamado, dá um plio, né? Então, ali é que você vai começar a perceber o quê? Que ele, às vezes, está tocando o canto, ele já entra na batida de praia, toi, teté, tuá, 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 quinquim, teté, e vai embora. Daqui a pouco, quinquim, toi, teté, tuá, tuá, quer dizer, ele está brabo com o canto, entendeu? Então, nessa hora é Sim. a hora de você diminuir o tempo ligado para poder você ir acompanhando ele e não criar uma sequela nele. Porque depois que criou uma sequela nele, é difícil você corrigir isso. É muito difícil. Tem gente Verdade. que diz assim, ó, eu vou esperar mudar para preto porque eu acho que ele vai melhorar, eu acho que ele vai pegar a entrada, não vai mais perder a entrada. E geralmente você vê que são raríssimos os casos que realmente conseguem consertar isso. É muito difícil, entendeu? Então é melhor já Verdade. fazer isso, diminuir o tempo. Teve uma pergunta aqui do amigo aqui, mas acabou passando. Ele tinha perguntado, o professor você puxou pela Febrap? Puxei pela Febraps. Isso. Puxei pela Febraps. Bacana. 2009 ele foi puxado, 2010 eu puxei, 2011 eu puxei. Eu levei um acidente, né, cara, no deslocamento do campeonato 2010. Eu e meu irmão estava indo para Araraquara e quando a gente chegou em Curitiba ali, é provável, não é querer botar culpa em ninguém, mas naquele dia, para tu ter uma ideia, naquela 1 hora que eu fiquei ali, tinha uns 6 carros que rodaram naquele lugar ali. Nossa. E o perigo, na verdade, não é daqui para Curitiba descendo. O perigo, para quem conhece aquele lugar ali, é quando você vem de Curitiba para cá, para Santa Catarina, que a descida, a É. serra é muito, muito perigosa. E foi daqui para lá que eu perdi o controle do carro, o carro deslizou na pista do nada, sabe? 9 horas da manhã. E aí, rapaz, a gente levou muita Ô, sorte, porque o Renato, carro ia Renato, só um minutinho. Vou encerrar aqui e vou reabrir de novo, tá? Tá ok, então. Um abraço.